Bem-vindo, bem-vinda, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente sempre estuda um capítulo da Bíblia, cada dia um capítulo diferente, vamos numa progressão. O pastor Fávero, meu amigo, que é hoje missionário lá no Paraguai, ele começou gravando lá em Salmos, foi até Malaquias, aí então houve um hiato, eu peguei em Lucas 22, passamos até Apocalipse, Gênesis e agora estamos aqui em Esther e quase terminando aqui o livro de Esther, esse livro bonito, encantador, uma história linda de proteção do povo de Israel, a história de uma mulher dedicada, uma mulher que tinha Deus no coração, embora no livro de Esther não apareça a palavra Deus, mas está subentendido que Deus está lá desde o começo até o final, cuidando do seu povo, né? Cuidando desta mulher incrível, desta rainha Esther, não é? E aqui são histórias bonitas e já estamos indo assim para as últimas histórias, o fechamento deste momento, né? Em que o povo de Israel viveu, e os que estavam no exílio especialmente, né? E vamos dar uma passadinha no 7 e depois vamos ao capítulo 8, que é o capítulo do dia. Obrigado pela sua audiência, nós temos muita gente assistindo o programa Reavivados às 6 da manhã aqui na TV e também temos muita gente no YouTube, então eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do YouTube, a família Reavivados, o canal é Reavivados por Sua Palavra NT, se você não se inscreveu ainda, vai lá se inscrever, né? Clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like também e espalhe o programa, copie o link e espalhe o programa, espalhe a palavra de Deus para as pessoas no mundo inteiro. Onde você tiver um conhecido que fale português, mande para lá, não é? Quem sabe essa pessoa vai conhecer esse Deus maravilhoso, vai se entregar a Ele através dessa palavra aqui explicada. É um desafio para você. Meia-noite 1, tem sempre um programa novo no ar para você poder desfrutar, copiar, mandar, ver, rever, não é? Isso é importante. A palavra de Deus no coração. Vamos conhecer a Deus cada dia mais. Então vamos aqui no capítulo 7, é a denúncia, que é a denúncia propriamente dita. A denúncia propriamente dita. Amã já viu que ele tinha perdido. Já tinha perdido. Amã se achou, né? Se achou. Amã achava que ele era o máximo. Acabou sendo humilhado. E agora vem a humilhação maior. Ele é chamado para o banquete, ele vai para o banquete, o verso 14 diz, né, que lá veio um dos eunucos do rei para levá-lo, ele foi para casa chorar as mágoas para a família, né, para a esposa, e então, vamos lá, a rainha te espera, você vai deixar a rainha esperando o rei? Vamos, ele foi. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, então, foi à noite, é o primeiro banquete, esse era o segundo banquete, segundo dia. Qual é a tua petição? Pode me pedir metade do reino. E ela então fala do problema que seu povo estava vivendo. Ela diz, vão acabar comigo e com meu povo, nós fomos vendidos, vamos morrer todos. Ele disse, quem fez isso? Quem fez esse edito? E ela usa uma expressão assim, o adversário, esse inimigo, conforme o rei tinha falado, né, dessa maneira, é este mau Amã. E então Amã se perturbou perante o rei saiu, ficou bravo lá fora, e aí Amã se jogou aos pés da rainha e começou a pedir misericórdia, começou a pedir clemência, e disse, agora o rei vai me matar. E quando o rei encontrou Amã deitado ali, jogado na cama, não é? Onde estava, no sofá grande, onde estava a rainha. Ficou maluco, disse, agora você ainda vai ficar com a minha esposa aqui? O que é isso? O que vai acontecer? E então ele acabou ouvindo de um dos seus servos, o que vamos fazer com esse? Tem uma forca que foi feita aí, enforque-o. E aí vem o capítulo de hoje, que nós vamos falar do mesmo depois do intervalo, tá bem? Aguardo você aqui. Muito bem, estamos de volta. Agora para falar sobre o capítulo de hoje, o capítulo 8. Eu sempre dou uma olhadinha para não me atrapalhar aqui, né? Falamos sobre o 7 um pouquinho. O 7 termina com a morte, não é? Ele foi enforcado, Amã foi enforcado. E a sua casa agora passa para a rainha Esther.
Olha que coisa. E a rainha Esther coloca Mardoqueu para cuidar da casa de Amã. Quer dizer, a casa de Amã aqui não é uma casa, é tudo que ele tinha. Lembram-se que capítulos anteriores, ele estava lá com a mulher dizendo, o rei me convida, agora a rainha me convidou, eu sou uma pessoa tremenda mesmo, não é? Olha quanto que eu tenho, veja a minha fortuna, o rei vai me dar isso, o rei me deu aquilo e tal, e tal, e tal. Mas ainda não me satisfaz, né? Eu preciso matar uma pessoa ainda para ficar satisfeito. E não ia ficar satisfeito. Imagina esse homem matando um povo inteiro, né? Com aquele espaço todo aí, o país enorme como era, os judeus espalhados por todos os cantos, né? Ia ser um desastre, ele ia querer cada vez mais e ia querer o lugar do rei também. Isso daí era dito e certo, não é? A gente não para, a gente vai, sem Deus no coração, você vai, sempre mais. Sabe por quê? Porque quem não tem Deus no coração é o seu próprio Deus. É o seu próprio Deus. Então eu sou um Deus. Se eu sou um Deus, eu mereço tudo. Você não precisa, eu preciso. Você não merece, eu mereço. Porque eu sou Deus. É isso, eu me basto, não é? Então esse Harbona havia sugerido, olha, tem lá fora uma forca. Quem fez a forca? Foi o próprio Amã e morreu na sua própria forca. E agora naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha, a casa de Amã, como eu disse aqui. E Mordecai veio perante o rei porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Antes aqui, em capítulos anteriores, né, você se lembra que o rei ficou muito perturbado, né? Muito perturbado e acordou de noite. Vocês vão ler um pouquinho aí das crônicas, aí, das coisas que acontecem aqui. E leram sobre Mardoqueu. Ele falou assim, escuta, esse Mardoqueu, nós demos o que para ele? Porque ele me livrou da morte. Os meus 2 servos que cuidavam da minha segurança quiseram me matar. Mas isso é grave. E por fim ele foi morto dessa maneira, né? Foi morto por gente ali dentro do palácio mesmo, mais para frente aqui. Então, ele é uma pessoa importante. Olha, interessante. Não é? E foi nesse intermédio aqui que ele pergunta para Amã, né, o que eu devo fazer, né? Já ficou lá atrás, né, no capítulo 5, acho que foi 6. O que eu devo fazer para uma pessoa que eu quero honrar? E ele fala aquele monte de coisas e tal, e quem era para ser honrado era o outro. E ainda ele diz assim, e alguém muito importante carrega o seu cavalo por ali. E ele, que era importante, carregou o cavalo de Mardoqueu. Que coisa, né? Então, ele agora conhece Mardoqueu, não é? Já foi honrado. Então tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, lembra-se que ele deu um anel para Amã, um anel de prata, e o deu a Mordecai, dizendo assim, agora você substitui Amã. Era essa a intenção. E Esther pôs a Mardoqueu por superintendente da casa de Amã, quer dizer, tudo que pertencia a Amã agora era administrado pelo seu inimigo, Mardoqueu, né? Aliás, Amã que era inimigo dele. Bom, nesse momento, ok, Amã está morto, Mardoqueu é reconhecido, ele era judeu, e agora chegou a vez de Esther ampliar um pouquinho mais, e ela foi mais além para salvar o seu povo. Agora, ela e o tio e o seu pai adotivo estavam salvos, certo? Estavam dentro do palácio, ninguém ia fazer mal a eles. Mas ela queria o seu povo salvo. E a Bíblia diz aqui no verso 3, falou mais Esther perante o rei e se lançou aos seus pés em humilhação. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã e a trama que havia empreendido contra os judeus. Ora, esse edito não podia ser revogado. Não podia. Ela pediu que ele fosse revogado, mas o rei não podia revogar, porque era o selo dele. Senão ia virar brincadeira, o rei fala uma coisa e depois não é. Então, já ouviu dizer que palavra de rei não volta atrás, né? É isso que acontecia aqui. Ainda mais a palavra de um rei persa, não volta mesmo. Olha, isso tem que acontecer, vai ter que acontecer. Mas ela chorou, desculpe, se debruçou ali diante do rei, falou da maldade de Amã, então estendeu o rei o cetro para ela. Ela estava no chão, ele estendeu o cetro, ó, fica de pé. E ela ficou de pé, se levantou e lhe disse, se bem parecer ao rei, olha, tem um jeito, né, de conversar, né? Ela não vai direto assim, né? Eu aprecio pessoas que fazem uma introdução, não precisa ser muito longa, né?
Tem gente que dá uma volta toda em Jericó e depois diz o que quer, né? Não precisa também ser Jericó, pode ser uma cidadezinha menor, né? Dá a introdução, fala umas palavrinhas, aí diz o que quer, né? Cria um clima. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, olha, eu não quero fazer nada errado diante do rei, e não podia mesmo revogar. E se nisto lhe agradar, lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã. Ela não estava entendendo ainda, né? Mas ela queria que o rei passasse por cima dele mesmo, da ordem dele mesmo. Não foi ordem dele, mas ele disse, faça o que você quiser, está aqui meu anel. Você sabe o que deve fazer com os judeus. Bom, então, porque há judeus em todas as províncias e eles vão aniquilar os judeus, pois como poderei ver o mal, verso 6, que sobrevirá ao meu povo. Agora não tinha mais vergonha de dizer nada. Ela se expôs mesmo, hein? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei, a rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã. Ok, dei a Esther a casa de Amã. E a ele penduraram uma forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer. Está aí, meu anel está aqui, escrevam o que vocês quiserem para os judeus em nome do rei. E selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não podem ser revogados. Então, eu não vou revogar o que já foi feito, mas escrevam o que quiserem, para poder ajudar o povo nessa altura, o que quiserem. E, de fato, eles fizeram alguma coisa. Então, foram chamados sem detença, diz a Bíblia aqui, verso 9, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Nisan, dia 25 de junho de 474 a.C., e segundo tudo o que ordenara Mordecai, se escreveu este edito para os judeus, para os sátrapas, os governadores, os príncipes das províncias de toda a região. Queria que colocasse o mapa agora de novo, esse mapa enorme, só para ter uma ideia. Aonde é que tinha judeu? Todos esses lugares havia judeus. Não é? Era extenso o reino da Pérsia, não é? Do rei Xerxes aqui. Pode voltar, por favor. Então, era da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Era muita coisa. E o correio saiu aí para entregar todas estas coisas para os judeus, na própria linha de cada um, dos povos que estavam por ele também, mas para que todos soubessem, para os judeus. Isso era para os judeus, não era para os outros. Então não matem os judeus. Não, não foi essa a ordem. A ordem era o contrário. Era os judeus podiam se reunir na cidade e se defender. Essa era a ordem. Os judeus podiam usar de qualquer jeito para se defender dessas pessoas que iriam matá-los. Era isso. Verso 11 explica. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo, da província que viessem contra ele, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. Então, não vão saquear, lembram-se, isso era o edito de Amã, matar homens, mulheres, crianças e saquear tudo que eles tinham, acabar com a raça, em outras palavras. E os judeus agora tinham a determinação do rei, por causa do selo, vocês podem se defender e matar essas pessoas que vierem matar vocês. E isso aconteceu. Isso foi recebido com muita alegria pelos judeus. Os judeus começaram a se regozijar. O que houve de tristeza, quando o edito de Amã foi expedido, agora a alegria tomou lugar, quando o edito, escrito por Mardocai, ambos, então tinha o selo do rei, né, foi escrito. Agora eles podiam se defender. Antes eles deviam ser mortos. Agora eles podiam se defender e matar aqueles que os buscassem para matá-los também, para que eles fossem mortos aqui. Bom, os correios, diz aqui, né? Os correios montados em jinetes que usavam no serviço do rei saíram incontinentes, né? Rápido, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado
na cidadela de Suzã também. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul, aquela veste que o Mordecai tinha dado para ele, que esse era o conselho do rei, né? Eu quero prestigiar alguém, então dê roupas reais, tá bom, então vamos lá. Só que não é você, é Mardocai que deve usar. E como também com grande coroa de ouro, que era essa também a ideia de Mardoqueu, de Amã, desculpe, manto de linho fino de púrpura, e a cidade de Suzã se exultou e se alegrou. Vocês se lembram que quando o edito foi expedido, o de Amã, a cidade de Suzã ficou perplexa? Lembram-se disso? A cidade ficou perplexa e agora a cidade ficou feliz. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Agora, e também em toda a província, verso 17, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, olha só, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então foi até uma maneira eles ficaram judeus como? Eles aderiram ao Deus de Israel. Então serviu até para que outros se convertessem ao judaísmo. Né? Deus está cuidando desse povo mesmo, porque o rei está interferindo nisso. O rei não mudou o decreto de Amã, mas ele permitiu um outro decreto. Vocês podem se defender e podem matar essas pessoas. Eles não vão levar suas mulheres, seus filhos e as coisas que vocês têm em casa. Sejam elas caras ou baratas, né, ou de baixo custo, não importa, não vão levar. Isso é de vocês. Deus protegendo nos mínimos detalhes. Um edito para a morte, um outro para a vida. O rei pergunta ao Amã o que ele deveria fazer para uma pessoa que ele quer prestigiar. Ele achou que era ele. Por fim, era Mardocai, ou Mardoqueu, que recebeu todas as honras e ele ainda teve que puxar o cavalo. Ele escolheu as roupas e acabou tendo que vestir Mardoqueu. Não é um contrassenso isso? Mas isso não aconteceu imediatamente. E por que eu estou dizendo não aconteceu imediatamente? Porque quando a gente às vezes pede alguma coisa para Deus, a gente imagina que Ele vai fazer na hora. Então Deus tem o tempo dele. É no Salmo 62, eu acho que fala isso, que Deus tem o tempo dele. E que Ele é incomparável, tem o seu tempo. Não dá para discutir com Deus, porque Ele sabe as coisas desde o início. Ele não programou para que as coisas fossem assim. Você vai ser salvo, você vai estar perdido, não. Ele sabe quem vai salvar, quem não vai salvar. Mas Ele age como se não soubesse, dando todas as oportunidades para todas as pessoas. Esse Deus sabe de todas as coisas e sabe o momento certo. Às vezes você pede uma coisa que não é boa para você nunca. Nunca vai ser boa. Então, Deus não trabalha para lhe dar isso. E se você vai atrás dessas coisas ou desta coisa e consegue, então realmente isso não vai ser bom na sua vida. E Deus vai lhe abandonar? Também não vai lhe abandonar. Ele vai continuar do seu lado, para lhe ajudar quando você cair, para lhe ajudar quando você chorar, enxugar suas lágrimas, para lhe ajudar quando você ficar doente. Ele sabe, não faça isso. Mas você faz. E eu, né? Todos nós fazemos alguma coisa que Deus não quer. Nós pedimos alguma coisa e queremos ajudar a Deus. Olha aí, Sara quis ajudar a Deus, povoar a terra, e pediu que seu marido tivesse um filho não com ela, porque não conseguia, mas com Agar. E a confusão que dá entre ismaelitas, não é, e os israelitas. Que confusão tremenda até hoje. Uma decisão. Eu vou ajudar Deus, viu? Tem uma ideia aqui, Abraão, tem uma ideia boa aqui, para ajudar Deus, já que eu não consigo ter filhos. Não, deixe Deus atuar no tempo dele. Então, Mardoqueu, que vestiu aí pano de saco, que chorou, os judeus que choraram, agora estavam tendo alegria. Deus sempre vai dar um momento de alegria para você em alguma parte da sua vida. Mas eu tenho certeza absoluta, e a Bíblia garante, que Ele vai fazer você ter uma alegria muito grande na eternidade. Se aqui a gente chora, lá nós não vamos ter lágrimas, nós não vamos ter dores, nós vamos viver a vida ao lado de Deus, sem mancha nenhuma do pecado. Então espere. Se isso não é bom para você, espere. Entenda isso de Deus. Por isso que tem que conhecer a Deus, né?
Diz, Deus está me privando disso, Deus está me privando daquilo, Deus foi o culpado da morte do meu pai, Deus é o culpado dessa doença que eu tenho, Deus é culpado de eu não me casar, Deus é culpado do meu casamento, Deus é culpado porque eu não arrumo um emprego. A vida segue. Deus controla todas as coisas? Sim, Ele sustenta todas as coisas. Mas muitas vezes a gente quer colocar a carruagem na frente dos cavalos, né? E não consegue caminhar assim, dessa forma. Vamos entregar nas mãos de Deus. Mardoqueu esperou e finalmente foi honrado por Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos entender o tempo, o teu tempo. Talvez não vamos conseguir, mas vamos esperar. Não vamos definir e decifrar o teu caráter, entender o profundo de quem tu és, mas não vamos conseguir entender quem tu és. E vamos aprender a esperar no Senhor. O tempo do Senhor é melhor do que o nosso. Então ensina-nos para isso, em nome de Jesus, amém. Obrigado, você fica com o clipe musical e eu volto amanhã com o próximo capítulo. A profecia de Isaías 9 se cumpriu. Aquele que é a luz veio a essa terra escura, não apenas para mostrar um caminho, mas Jesus veio como sendo o caminho, a verdade e a vida. O povo que andava em trevas viu grande luz. Vamos celebrar esse Jesus maravilhoso que é a minha e a sua luz. Amém. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será